Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor Tiago Savion. Vamos trocar uma ideia hoje, nessa terceira aula sobre sistema circulatório, coração. Vamos falar hoje sobre os vasos sanguíneos que percorrem o nosso corpo e vamos falar um pouquinho de sangue, mesmo que é a matéria que a gente já estudou no primeiro ano, lá no ensino médio, mas a gente vai dar um repeteco nele aqui agora. Bom, então a gente tem dois tipos de vasos que vão percorrer o nosso corpo. A gente tem as artérias e a gente tem as veias. As artérias, elas transportam o sangue que está em alta pressão. Lembra que o sangue que está nas artérias não tem a ver com a quantidade de oxigênio nele, tem a ver com a pressão que esse sangue exerce na parede dos vasos. Então, o sangue arterial é o sangue que está sob alta pressão, o sangue venoso é o sangue que está sob baixa pressão. Então, a gente vai ter ali as artérias, como elas precisam trabalhar sob alta pressão, a gente vai ter essas artérias com uma camada muscular ao redor do vaso, mais espessa do que nas veias, e, além disso, uma camada elástica, porque as artérias elas têm que se dilatar e voltar ao seu diâmetro em relaxamento, e aí você tem uma camada de tecido conectivo elástico bastante importante, bastante pronunciada nas artérias. Se a gente olhar esse esquema, né, a gente vai ter aqui uma artéria e uma veia, a gente consegue perceber que essa camada rosinha, que é de musculatura lisa, lembra que ela é involuntária, você não controla o seu movimento. Você vai ter, então, um tecido conectivo elástico, depois você vai ter, né, de fora para dentro, um tecido muscular liso, que é tão mais espesso quanto mais alta a pressão que está nessa artéria, e aí, por fim, você vai ter lá o endotélio, que é aquela camadinha de célula que, de fato, está em contato com o sangue. Essas artérias, né, elas vão se ramificando em arteríolas e, por fim, nos capilares sanguíneos. Então, o capilar ele é formado por uma camadinha de célula apenas, que é o endotélio. Então, o capilar não tem musculatura lisa ao redor, não tem tecido conectivo ao redor. Então, nesse capilar é onde o sangue já chegou a uma pressão e ele vai, de fato, ali extravasar e vai banhar os tecidos. A gente vai ter um slide, né, mais para frente para isso. A continuação dos capilares vão formar as vênulas, e as vênulas vão se agrupando, né, o contrário de ramificando, elas vão se agrupando em veias cada vez mais calibrosas, até chegarem nas veias cavas, tanto inferior quanto superior, que a gente já viu na aula 2. E aí, quando você vai olhar para as veias, ela tem ali um tecido conectivo, mas ele é menos espesso, menos pronunciado. O tecido muscular liso ao redor das veias também é menos pronunciado. E você vai ter uma coisa que é diferente das veias para as artérias, que é a presença de válvulas, aí o termo é esse, válvulas, que ficam dentro, né, do canal ali, do vaso, e a função é não deixar com que o sangue retorne, principalmente o sangue que está vindo da parte de baixo do nosso corpo, porque ele está contra a gravidade. Então esse sangue ele passa por uma válvula, a válvula se fecha, não deixa o sangue voltar. E aí você vai ter ali um mecanismo de ajuda para que o sangue volte contra a gravidade em direção ao seu coração. Então se liga em leitura de gráfico, porque essa é uma habilidade de fazer a interpretação de gráficos que é muito importante. Então, olha para esse gráfico. Aqui, esse gráfico ele tem, na verdade, 3 gráficos, né, em um só. Você tem um gráfico que correlaciona a área, tá, em centímetro quadrado, que aqueles vasos estão percorrendo. Você tem a velocidade com que o sangue está fluindo e você tem a pressão. Tá? Então você vê que quando a área é muito pequena, ou seja, você está falando de um vaso só, você está falando do começo desse vaso, assim que ele sai do coração, você vai ter esse sangue fluindo a uma velocidade muito grande e ele vai ter nesses picos de pressão diastólica quando ele está em relaxamento, pressão sistólica quando ele está em contração. Então, você tem esses picos de pressão sistólica e diastólica. Quando esses vasos começam a se ramificar, como está mostrado aqui, você vai tendo uma área maior, ou seja, esse sangue está percorrendo, banhando uma área maior do corpo e, consequentemente, a velocidade vai diminuindo e a pressão também vai diminuindo, ou seja, você está chegando ali na região dos capilares, onde a pressão tem que ser baixa o suficiente para que esse sangue extravase e banhe os tecidos, né? Não o sangue todo, mas uma parte do sangue vai extravasar e vai banhar esses tecidos. Então, a área que esse sangue percorre, ela vai aumentando à medida que os vasos vão ramificando, a velocidade vai diminuindo e a pressão vai diminuindo também. Então, isso é bastante importante.
Agora, quando a gente olha e fala para as artérias, mas e as veias? Né? O sangue flui por veias e essas veias elas estão sob baixa pressão e muitas vezes, né, se você pegar toda a parte de baixo do coração, ela está fluindo contra a gravidade. Tudo que está no seu corpo abaixo do coração está fluindo contra a gravidade. Então a gente vai ter a contração da musculatura esquelética auxiliando com que o sangue flua em direção ao coração, por conta da presença das válvulas que existe ali nas veias. Então, a batata da perna, né, esse músculo da nossa batata da perna, ele é considerado por muitos como um segundo coração, de tanto que a contração muscular dele auxilia o sangue a fluir em direção ao coração. Essas válvulas elas vão impedir, então, esse retorno e o sangue ele flui normalmente em direção ao coração contra a gravidade. Agora, esse sangue ele chegou, né, ele está ali naqueles capilares, e aí desses capilares o sangue, de acordo com a pressão que existe ali, a pressão osmótica, né, daquele tecido e a pressão que está dentro do capilar, a parte mais líquida com o nutriente do sangue, ela extravasa do capilar, o capilar é muito fininho, e aí esse líquido rico em nutrientes, ele vai banhar os tecidos, e ali vai acontecer o que a gente chama de hematose tecidual, as trocas de gases nos tecidos. O oxigênio vai ser consumido, né, uma boa parte do oxigênio, e o gás carbônico vai ser levado em direção ao sangue. E aí a gente está aqui, né, vendo em direção uma extremidade do capilar e o sangue está fluindo aqui para o nosso lado direito. Então a gente vai ter ali o líquido indo para fora, banhando os tecidos, e depois ele vai ser recolhido na sua maior parte pelos próprios capilares, e uma parte importante vai ser recolhida pelo sistema linfático. A gente vai ter uma aula, quando a gente for falar também de sistema imune, vai falar mais do sistema linfático. Mas o sistema linfático é um conjunto de vasos, também bastante fininhos, que circulam pelo nosso corpo, e ele recolhe uma boa parte dessa linfa, desse líquido que extravasou para o tecido, e ele recolhe esse líquido e ele desemboca logo antes das veias cavas inferior e superior desembocarem dentro do átrio direito. Então esse líquido ele é recolhido então pelo sistema linfático, e o sistema linfático vai ter uma importância, na verdade, muito grande, porque esse sistema linfático ele vai ter os linfonodos, que são agrupamentos, né, de células do sistema imune. A gente vai falar mais sobre linfonodos na aula de sistema imune, tranquilo? Quando esse sistema linfático ele não funciona adequadamente, você vai ter um problema de inchaço e de edema, tá? Normalmente acontece nos membros inferiores, e aí a gente vai ter, por exemplo, as massagens chamadas de drenagem linfática, que vão auxiliar esse retorno. Em casos patológicos, você pode ter o entupimento desses vasos linfáticos, como no caso da elefantíase, onde um verme ele entope esse sistema linfático e você vai ter ali um acúmulo exagerado, tá, dessa linfa, causando um inchaço realmente muito grande, tá? Que são chamadas, quando isso acontece, por exemplo, no pé, chamado de fica aquele pé parecendo uma pata de elefante. A gente vai falar mais sobre isso também em outras aulas. Se a gente olhar rapidamente para o sangue, você vai ter a água como principal componente do sangue, mas você vai ter também uma quantidade grande de íons, né, que são os eletrólitos, que tem uma importância muito grande no tamponamento do sangue, né, a manutenção do pH adequado para o sangue, que é um pH na casa de 7,4, ele é ligeiramente básico. Você tem muitas proteínas, sendo que as albuminas, elas são as principais, né? A albumina é a principal, mas você também tem as imunoglobulinas, que são os anticorpos, várias proteínas que são importantes para transportar gorduras, como as apolipoproteínas, e o fibrinogênio, que é importantíssimo para a coagulação sanguínea. E o sangue transporta uma quantidade grande de nutrientes, como açúcares, como ácidos graxos, como colesterol, como hormônios, como vitaminas, restos do metabolismo que tem que ser transportados até o fígado ou até os rins para que eles sejam eliminados. Os gases respiratórios são transportados também no sangue, alguma parte desses gases transportados nas hemácias, alguma parte transportada diretamente dissolvido ali nesse sangue.
Então você tem ali uma parte muito importante do sangue. Quando a gente olha para esse sangue, né, e a gente tira esse sangue e centrifuga e separa, né, faz a separação da parte sólida com a parte líquida, a gente vai ver que existe mais ou menos 55% a 60% que é uma parte líquida, e o restante que sobra é formado pelas células que vão formar esse sangue. Então você vai ter ali as células chamadas de glóbulos brancos, tá? A gente vai falar mais sobre eles também quando a gente for falar de sistema imune. Então os glóbulos brancos são as células de defesa do nosso corpo. A gente vai ter as plaquetas, que são pedaços de células, são importantíssimas para a coagulação sanguínea. E os eritrócitos ou glóbulos vermelhos são responsáveis pelo transporte de oxigênio e pelo transporte de gás carbônico. Então a gente vai ter quantidades diferentes dessas células e elas vão circular aí por esse sangue, que a gente vai ter aproximadamente, em termos de volume, aí é só uma curiosidade, a gente tem mais ou menos 7% do nosso peso convertido em volume. Esse é o volume de sangue que a gente tem, mais ou menos, tá? Só para dar uma aproximação. Então, uma pessoa de 100 quilos, 7% em volume dá 7 litros de sangue, mais ou menos, tá? Essas células são produzidas na nossa medula óssea, tá? E a gente vai ter 2 tipos de célula-tronco ali acontecendo na nossa medula óssea. As células-tronco chamadas de linfóides, que vão dar origem aos linfócitos, e as células-tronco mieloides vão dar origem aos outros glóbulos brancos e às hemácias, e também as células que vão dar origem às plaquetas, né, os megacariócitos. Vai falar mais disso em outra aula, mais voltada lá para o sistema imune, tranquilo? Porque a maioria dessas células aqui fala sobre o sistema imune. Então, o sangue é um tecido líquido que deve circular o tempo todo dentro de vasos. Então, quando isso não acontece, quando algum vaso é rompido, acontece que fibras de colágeno do tecido conectivo, elas são expostas para as plaquetas e as plaquetas se aderem firmemente a essas fibras de colágeno. Essas fibras de colágeno vão funcionar então como um gatilho para que haja uma agregação plaquetária, começando a formar um tampão. Além disso, células que são danificadas, as próprias plaquetas liberando fatores de coagulação e algumas outras substâncias, como a vitamina K e o cálcio presentes ali no plasma, vão dar início a uma cascata de reações químicas que vão fazer com que uma substância, né, uma proteína chamada de protrombina, que está inativa no sangue, ela seja convertida até trombina. Então, a protrombina ela é convertida para trombina, e essa trombina vai fazer com que o fibrinogênio, que é uma proteína também que fica circulando de maneira inativa no sangue, o fibrinogênio seja convertido em fibrina. Então, está vendo que você tem vários pontos de controle, né, entre a protrombina sendo convertida em trombina e a trombina convertendo fibrinogênio em fibrina, e essa fibrina vai se depositar por sobre esse amontoado de plaquetas que está fazendo ali um tamponamento para que o sangue não fique extravasando e você continue perdendo sangue. Então você tem ali a formação de um coágulo de trombina fechando ali esse vazamento, e aí todo o processo de cicatrização que vem por baixo, consertando aquele vaso sanguíneo e cicatrizando o tecido adjacente que também foi lesado, ele dá início. Agora, esse é o processo quando você tem um vazamento ali, né? Você tem um rompimento de um vaso. Mas e se você fizer um trombo, né? Você criar esse coágulo de fibrina que a gente chama de trombo, se você fizer isso com um vaso intacto, então você vai ter aqui um vaso, tá? Então você tem um vaso aqui, você tem uma placa de gordura, tá? E você tem um trombo. Tá vendo que essa região aqui é por onde o sangue está passando, ó. Essa região mais branquinha é toda a região que sobra para o vaso. Então imagina se esse vaso é um vaso de um órgão muito importante, esse órgão vai sofrer porque menos sangue está circulando por ali. Então esse é um corte, né? Então se o vaso está correndo nesse sentido, você cortou aqui no meio, tá? E você está olhando para dentro do vaso. Então, você tem aqui né, a luz do vaso deveria ser tudo isso, ó. Tudo isso aqui deveria ser local por onde o sangue deveria passar, tá? Mas por conta de depósito de gordura, por exemplo, você tem a formação aqui de um trombo e esse trombo entupindo esse vaso sanguíneo, tá? Então aqui o endotélio, né? Essa camadinha de célula bem fininha que a gente quase não vê. Bom,
E aí, para terminar a nossa aula, né, esse bate-papo final aqui, a gente pode falar sobre problemas que estão acontecendo na nossa sociedade moderna, que são problemas relacionados a doenças nos vasos sanguíneos, doenças que se relacionam com vasos sanguíneos que nutrem órgãos bastante nobres do nosso corpo, como o cérebro e como o coração. Então, quando você tem ali uma dieta desbalanceada que te leve a um quadro de inflamação nos vasos e a valores muito altos do LDL, que é o colesterol ruim, ou valores muito baixos do HDL, que é o colesterol bom, isso normalmente leva a um quadro em que ocorre um depósito de gordura nos vasos sanguíneos. Imagina um depósito de gordura nos vasos que nutre o seu coração ou que nutre o seu cérebro. Então, o que a medicina hoje tem tentado de solução? Uma situação é você colocar um stent, né, que é uma gradícula, tá, que é rígida, e você coloca um balão, né, isso é um processo cirúrgico, tá? E aí você coloca um balão inflável, infla esse balão, ou seja, você aumenta o diâmetro daquele vaso e prende essa gradícula ali. Você colocou um stent no coração, por exemplo, em algum vaso do coração, e aí esse stent ele mantém esse seu vaso aberto e aumentando ali a quantidade de fluxo sanguíneo para aquele tecido que está em processo ali de sofrimento pela pouca quantidade de sangue que está chegando. E aí, fatores de risco que levam para essas doenças cardiovasculares, doenças que afetam tanto o coração quanto os vasos sanguíneos que nutrem esse coração ou que nutrem cérebro, enfim, que nutrem órgãos importantes do nosso corpo. Então, a gente vai ter uma razão alta de LDL sobre HDL, você tem que ter um valor baixo de LDL e um valor alto de HDL, isso é o recomendado. O tabagismo ele está muito associado também a isso, o sedentarismo, então falta de exercício físico com regularidade, componentes hereditários, tá? Eu conheço gente que faz exercício pra caramba e ainda assim tem problemas porque o componente hereditário ele é muito forte, e um quadro de hipertensão que pode ser adquirida ao longo da sua vida ou também uma hipertensão com fatores hereditários. Tudo isso aumenta a chance de você ter problemas cardiovasculares, problemas em vasos sanguíneos e problemas no coração. Tranquilo, gente? Então essa foi a terceira e última aula aqui nessa nossa sequenciazinha de aulas sobre o sistema circulatório, sobre o coração e sobre vasos sanguíneos. Bom, obrigado aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais esse bate-papo aí sobre sistema circulatório, sobre vasos sanguíneos, sobre sangue. E tamo junto. Deixa seu like, deixa aquele seu joinha e até a próxima. Valeu!